Olá, bem-vindos à Espaço Isabel Guimarães. O meu nome é Isabel Guimarães e, como habitual, trago-vos as tendências astrológicas para a semana que vamos agora iniciar, no dia 5 de janeiro até ao dia 11 de janeiro, ainda sob a influência da lua cheia de Caranguejo, que ativou o stellium Vênus, Sol e Marte em Capricórnio, em oposição a Júpiter em Caranguejo, intensificando todo este poder que estamos a assistir e que vou-me debruçar um bocadinho mais sobre esta configuração que traz uma análise, no fundo, de uma segunda semana, digamos assim, de um novo ano bem atribulado, com soluções difíceis, até porque ao longo da semana vamos fazer a quadratura também destes aspectos à Eris. Portanto, a nível geral, poderemos falar num embate entre a tradição e a expansão, ou seja, isto num panorama astrológico, numa análise coletiva, podemos dizer que temos aqui forças muito fortes, sendo que o Sol, Marte e Vênus no signo de Caranguejo coloca o foco nas estruturas, como sabemos, no mundo, governos, instituições financeiras e o exercício do poder. A nível geral, estes governos e estas políticas que estamos a assistir trazem uma mão de ferro, a chamada mão de ferro de Capricórnio, que unindo com o Marte oposto a Júpiter e a fazer a quadratura a Ares, acaba por nos trazer uma autoridade que acaba por ser eficiente. Assistimos ao endurecimento das lideranças, a um desejo coletivo de ordem, mas também o risco de medidas governamentais mais rígidas e pragmáticas, sendo que a diplomacia da Vênus torna-se transacional. Não se trata de gostar, mas de ser útil e rentável. Aqui, a nível de economia, uma tensão entre a poupança e a inflação. A oposição destas forças a Júpiter em Caranguejo cria, no fundo, uma luta económica de uma certa forma perigosa, enquanto Júpiter em Caranguejo pressiona pela proteção das famílias, pelo apoio social e pela segurança alimentar, ou seja, os gastos das nossas vidas cotidianas. O bloco que se encontra de planetas em Capricórnio exige austeridade, cortes e também o cumprimento de metas fiscais de uma certa forma rigorosa. Portanto, surgindo aqui um conflito entre o que os governos podem ver-se divididos entre proteger o bem-estar da população, aqui Caranguejo, com este efeito da lua cheia de Caranguejo, e a manter a estabilidade dos mercados e os grandes bancos, que acaba por ser representado por Capricórnio. Aqui o fator de crítico, como já referi, com isto tudo, a ser influenciado pela quadratura a Eris, conforme podem verificar aqui, ao longo da semana já estamos aqui a manifestar esta. Ui, que isto anda muito rápido, pois isto às vezes tem que ter atenção para isto não andar rápido demais, carreira onde não devia. Bom, portanto, como vemos ao longo da semana, começa-se aqui a formar o stélio no grau 17, exatos 3 aéreos, no grau 24, a formar também aéreos com o Quiran a acompanhar, ou seja, isto acaba por ser ainda mais intenso, a Júpiter e a formar a oposição que vai se tornar exata de Júpiter retrógrado a este stellium no grau 17 e que vai se aproximando o Mercúrio e dentro de uma semana, 10 dias no máximo, já estamos a sentir o efeito, temos então aqui a explosão em Aquário de Marte e depois o Sol a acompanhar, que falarei nessa altura com mais pormenor. Agora vamos centrar nesta quadratura em T, onde o ápice é na Eris, em que traz, para quem não sabe, a Eris é a deusa da discórdia e do despertar dos que foram esquecidos. Vou ter a oportunidade de falar sobre isso no dia 10 com um workshop para a Associação Portuguesa de Astrologia. Já agora fica aqui o apontamento em que é importante analisarmos esta Eris, principalmente nos tempos em que correm. Bom, esta configuração sugere que qualquer tentativa de controle excessivo ou autoritarismo por parte das elites, Capricórnio, encontrará de alguma forma uma política, digamos assim, feroz e também desorganizada. Ou seja, o que é que podemos esperar? Movimentos sociais reativos contra políticas de austeridade, uma sensação de luta pela sobrevivência que pode gerar instabilidade
política imprevisível, conflitos de poder, onde a ética também é posta à prova em nome da ambição e torna-se difícil gerir todo este poder de rebeldia que a Eris funciona quase como um rastilho, ou seja, medidas políticas muito rígidas ou autoritárias podem desencadear movimentos de revolta imprevisíveis. Portanto, isto aqui não traz grandes consensos, mas sim confrontos entre aquilo que é a tradição que tenta sobreviver e uma nova força que exige o seu lugar. Assistimos também a uma reestruturação forçada das instituições. Quem não souber conciliar a eficiência de Capricórnio com o cuidado humano que é Caranguejo, vai obviamente enfrentar a ruptura representada aqui pela Eris. Portanto, acaba de uma certa forma, a nível geral, podemos ter este conflito que também ativa o nosso mapa natal, como é óbvio, a nível individual, tudo isto desafia-nos a libertar de várias estruturas a nível geral, sejam profissionais, sejam de amizade, sejam de hábitos, sejam de relações, de estruturas familiares que já não o representam e poder, ao mesmo tempo, sentir uma urgência em afirmar a nossa verdade, mesmo que muitas vezes isso cause algum desconforto. No fundo, precisamos de usar este rigor de Capricórnio para organizar a nossa vida, mas não deixar que a ambição sufoque no fundo, as nossas necessidades emocionais. No fundo, isto acaba por nos trazer uma fase que pode, ao mesmo tempo, ser uma fase que o tom, a cor que é pintada é de frieza, digamos assim, e que encontra o obstáculo emocional, que é, portanto, este eixo entre Capricórnio e Caranguejo, que por sua vez também ativa com esta Eris conjunto a Quiran em Carneiro e que, como vemos aqui, também Neptuno vai a caminho de Carneiro, Saturno vai a caminho de Carneiro, temos a Ceres também em Carneiro e os diálogos estão mais exigentes, mais rigorosos, mais frios, digamos assim, para o nome da estrutura das organizações que representam as hierarquias, poderem de alguma forma trazer aqui um, um, um tom de poder excessivo para uns, para outros, um despertar de novas políticas que há muito são desejadas, e por outro também uma resiliência de um povo que quer viver em paz, em união, e aproveitar da vida o melhor que a natureza nos dá, que este planeta nos dá e que cada dia que passa se torna mais difícil conseguirmos viver nessa vibração que se expecta para alguns estar a trazer grandes lições e também libertação de karma a nível pessoal e coletivo, mas temos um grande dilema que acaba por ser como manter uma economia funcional sem sacrificar o bem-estar do povo e a tensão será sentida no custo da vida, como estamos a ver na habitação, no acesso a recursos básicos, é quase como existir uma luta entre o gráfico de lucros e a mesa posta, ou seja, o ponto de ruptura desta tensão acaba por então trazer leis impostas sem o fator humano, que podem depois vir a sofrer boicotes ou gerar revoltas civis. Podemos ter novos protagonistas que são figuras que são movidas pela indignação, que desafiarão as estruturas que chamemos centenárias, como acabamos de ouvir, uma doutrina de Morrow que foi agora despertada e que acaba por não se saber muito bem como se gera um sistema que é feito com estas velhas tradições que acabam por trazer já ações obsoletas. Bom, então esperemos que esta semana nos traga uma outra face para o futuro, que se revela no fundo um espelho das nossas bases, que as nossas estruturas de Capricórnio que não sirvam só para edificar o poder, mas sim
edificar a estrutura que o povo precisa na essência das nossas raízes, e que, no fundo, esta Aeris acaba por vir fragmentar muitos governos e a desafiar aquilo que é a humanização da gestão e de uma boa gestão de desafios que o poder hierárquico se depara e que podem endurecer ações humanitárias, endurecer o nosso coração e erguer muros sem necessidade, quando esses muros já foram abatidos há muito tempo e que parece que estamos a querer despertá-los. Bom, de uma forma geral sem ideologias, estou apenas e só a fazer uma leitura astrológica pela minha visão destes aspectos astrológicos, principalmente focando na quadratura em T que acabei de vos falar. Podemos falar, por exemplo, para Carneiro, de uma fase decisiva para avançar e assumir a liderança. A ambição confronta-se com as obrigações familiares. Para Touro, o foco na expansão, filosofia e longas viagens permite também realizar ações sérias para iniciar projetos. Perdão. Gêmeos, a fase de melhorar os seus recursos, contratos favorecem ações intensas para resolver questões financeiras. O caranguejo, com alguma ambição de um parceiro ou parceira que pode estar a ser direcionado para si, necessidade de segurança emocional é o foco. Para Leão, a atenção recai sobre a saúde, sendo favorável para iniciar regimes de exercício ou até no trabalho criar novos métodos para usufruir de mais tempo de lazer. Já Virgem, fase de entusiasmo no romance e na relação, caso seja o caso com os filhos ou para que aqueles que não têm filhos com pessoas mais jovens, por exemplo. Observe os resultados dos seus esforços. À balança, o foco recai na família, fase marcada por decisões assertivas, podem surgir obras e também, ao mesmo tempo, podem surgir confrontos familiares. Escorpião, a comunicação exerce influência na aprendizagem, o diálogo assertivo contribui para negociações. Sagitário, uma fase de se focar nas finanças com assertividade, negociar rendimentos e comunicar o seu valor. Capricórnio, este período representa firmeza, até porque ainda estão a festejar o seu aniversário e com esta tensão de planetas também no seu signo, a desafiar Júpiter no seu lado oposto. Portanto, acautele-se no que são o alcance das suas metas pessoais e também de mal-entendidos. Já Aquário, a introspeção direciona ações assertivas de libertação, começa a iniciar o seu período de fecho de ciclo, numa altura em que pode surgir também imenso trabalho. Peixes. Fechamos com peixes. Os objetivos levam a agir com assertividade, seja ao exercer liderança no grupo ou a defender uma causa. Bom, fico por aqui esta semana. Obrigada a todos que me acompanham. Já sabe que pode também me acompanhar no Zodíaco do JN Online, onde também especifico um pouco mais algumas das previsões, principalmente a nível de signo solar e a nível coletivo das tendências que vivemos a nível astrológico. Desejo-vos a todos uma ótima semana e até lá!